Uma estranha manifestação vinda do alto tem inquietado os Estados Unidos nos últimos dias. Um fenômeno perturbador se espalhou por diversas regiões do país, mergulhando milhões de pessoas em um estado de confusão e angústia. Em 4 grandes cidades americanas, os céus assumiram uma coloração vermelha intensa, como sangue, algo completamente fora do comum e sem qualquer explicação natural aparente. Esse espetáculo sombrio deixou os moradores atônitos, como se tivessem tido sua própria percepção da realidade abalada. Somando-se a essa inquietação, um episódio ainda mais intrigante ocorreu pouco antes, bem no coração do Texas. Dias antes de a maior enchente em 60 anos atingir a região, sons inexplicáveis ecoaram pelos céus noturnos, barulhos altos, estranhos, quase como trombetas metálicas vindas de cima. Aqueles que ouviram os ruídos os descreveram como algo entre o mecânico e o orgânico, despertando debates intensos. Seriam apenas coincidências ou indícios de algo muito mais profundo e grave, algo que escapa à nossa compreensão? As especulações se intensificaram. Muitos passaram a considerar esses sinais como possíveis advertências, indícios de um acontecimento iminente e desconhecido. Os detalhes desses eventos são, no mínimo, arrepiantes. Pessoas que presenciaram esses momentos começaram a compartilhar suas experiências em redes sociais, descrevendo sensações perturbadoras. Em 28 de fevereiro de 2025, moradores de Dallas, Houston e até regiões da Louisiana relataram terem sido acordados de forma abrupta por um som intenso, impossível de identificar. Não era trovão, tampouco parecia com o barulho de aviões. Era algo diferente. Um som longo, contínuo, quase metálico, que vibrava dentro do peito como se o próprio ar estivesse em agonia. Uma moradora de Dallas, Maria Gonzalez, conseguiu gravar o som com seu celular. Segundo ela, aquilo parecia algo ancestral, despertando após um sono profundo. Além do som assustador, muitos observaram luzes estranhas no céu, pulsações incomuns na atmosfera e até um gosto metálico no ar. Tudo isso dava a impressão de que algo na própria realidade havia sido alterado, como se uma camada invisível tivesse sido rasgada e um novo tipo de percepção estivesse emergindo. Com a força das redes sociais, o pânico se espalhou rapidamente. Vídeos, relatos e especulações se multiplicaram. E em menos de um dia após os sons misteriosos, o caos veio com força. As enchentes. Em um ritmo avassalador, enchentes violentas tomaram conta do Texas e da Louisiana. Ruas foram engolidas por rios formados em questão de minutos. Os serviços de emergência ficaram sobrecarregados e bairros inteiros foram inundados, deixando milhares de pessoas isoladas, clamando por socorro. Um dos sobreviventes relatou com a voz embargada que a água subiu tão rapidamente que mal houve tempo de reagir, como se a própria terra estivesse tentando devorar tudo ao seu redor. Meteorologistas tentaram encontrar explicações, mas a chuva registrada fugia de qualquer lógica. Nenhum alerta havia sido emitido. Nenhuma previsão indicava um desastre dessa proporção. Mesmo assim, o impacto foi devastador, como se algo além da compreensão humana tivesse sido ativado. Enquanto isso, outro fenômeno igualmente intrigante começava a ocorrer em diferentes partes do país. Cidades como Atlanta, Phoenix, Seattle e Denver foram tomadas por uma transformação nos céus. Uma coloração vermelha intensa e artificial se instalou, permanecendo muito além do pôr do sol, pulsando como se tivesse vida própria. A tonalidade variava sutilmente, assumindo um aspecto líquido desconcertante. Até os animais reagiram. Pássaros, normalmente alegres ao amanhecer e ao entardecer, silenciaram de forma estranha, interrompendo seus cantos e provocando ainda mais tensão entre as pessoas. A atmosfera, que deveria trazer conforto e familiaridade, tornava-se um cenário de inquietação e estranhamento. Muitos relataram sensações inexplicáveis, como se algo invisível estivesse sendo revelado, algo que desafiava todas as leis naturais conhecidas. Esses eventos somados não apenas chamam a atenção, mas nos forçam a refletir. Seriam avisos de que há forças em movimento muito maiores do que imaginamos. Estaríamos à beira de algo grandioso e desconhecido? Em tempos em que a tecnologia nos conecta, mas nem sempre nos explica.
O céu parece ter encontrado novas formas de nos alertar. E talvez esteja na hora de escutarmos com mais atenção. Uma sensação profunda de temor e até mesmo uma tristeza esmagadora começou a tomar conta de muitas pessoas, como se até o próprio céu estivesse de luto. E então, algo ainda mais intrigante veio à tona, acrescentando mais complexidade a esse cenário misterioso. Ao traçarem num mapa as localizações das 4 cidades atingidas pelo fenômeno celeste, foi revelado um padrão surpreendente. Os pontos formavam uma cruz quase perfeita sobre o território dos Estados Unidos. Seria apenas uma coincidência geográfica sem relevância ou uma mensagem intencional? Talvez um sinal simbólico de algo muito mais profundo e significativo. Rapidamente, cientistas tentaram apresentar explicações, sugerindo hipóteses que envolviam partículas de poeira atmosférica, aumento na atividade solar ou até o reflexo de incêndios florestais distantes. No entanto, nenhuma dessas teorias conseguiu justificar plenamente a uniformidade do fenômeno, ainda mais considerando as grandes distâncias entre as cidades afetadas. Tampouco explicaram o fato de esses eventos ocorrerem em sincronia com os sons de trombetas vindos do céu no Texas e com as enchentes devastadoras que se seguiram. Algo parece estar acontecendo, algo que vai além do que a ciência moderna consegue compreender. Algo antigo, poderoso e que talvez esteja nos alcançando novamente. E como se tudo isso ainda não fosse suficiente para nos alertar, na última semana, testemunhamos uma sequência de anomalias globais que tornaram a situação ainda mais perturbadora. Um terremoto de magnitude 7,8 atingiu violentamente uma região que nunca havia registrado atividade sísmica. Edifícios desabaram, enormes fendas se abriram no solo e moradores afirmaram ter escutado um forte som abafado momentos antes de a terra começar a tremer. No mesmo período, uma doença misteriosa surgiu simultaneamente em 7 países, confundindo médicos e autoridades de saúde. Os sintomas surgem de forma repentina e intensa, com febre alta, desorientação e, em alguns casos, alucinações visuais de figuras sombrias espreitando nos cantos dos quartos. Em meio a esse cenário de crescente tensão, os conflitos militares no mundo atingem um novo ponto crítico. Discursos urgentes de líderes globais falam não apenas sobre ameaças militares convencionais, mas fazem menções enigmáticas a um novo tipo de ordem mundial que estaria emergindo, algo que parece não ter precedente. Economistas também estão emitindo alertas. O sistema financeiro global está à beira de um colapso que poderia superar até mesmo a Grande Depressão. Bancos estão quebrando em ritmo alarmante e falhas inexplicáveis estão comprometendo sistemas digitais em várias partes do planeta. Além disso, gráficos do mercado financeiro começaram a exibir símbolos e padrões desconhecidos, como se alguma linguagem misteriosa estivesse tentando emergir através dos dados. Esses acontecimentos, apesar de parecerem isolados à primeira vista, talvez não sejam tão desconexos quanto aparentam. Há quem diga que tudo isso forma um quebra-cabeça maior, que lentamente começa a se revelar diante dos nossos olhos. Algumas pessoas começaram a resgatar antigas profecias, trazendo à tona conhecimentos ocultos que foram preservados por séculos, agora emergindo como chaves para interpretar os sinais do presente. Relatos surgem de símbolos misteriosos, aparecendo com precisão geométrica em campos, brilhando suavemente em desertos remotos, ou até mesmo encontrados incrustados nas profundezas do gelo milenar da Antártida. Outros afirmam ter captado frequências de rádio incomuns, contendo sussurros de vozes falando uma língua desconhecida e impossível de traduzir. Sem dúvidas, algo está mudando no mundo. É como se o véu que separa a nossa realidade daquilo que desconhecemos estivesse se tornando mais fino, se rompendo lentamente diante de nossos sentidos. Muitos já começaram a perceber padrões perturbadores. E você? Já sentiu aquela sensação profunda e instintiva de que algo monumental está prestes a acontecer? Se sim, não ignore esse sentimento. Compartilhe essas informações. Permita que outros também observem os sinais e cheguem às suas próprias conclusões. Os céus estremecem, terremotos sacodem terras antes estáveis, os oceanos rugem com força incomum.
Eventos naturais sem precedentes, instabilidade política crescente e uma sensação coletiva de que algo está prestes a emergir estão se tornando cada vez mais frequentes. No Evangelho de Lucas, Jesus advertiu sobre um tempo em que os poderes do céu seriam abalados e as nações mergulhariam em perplexidade diante do barulho e da agitação do mar. A palavra grega usada para perplexidade é aporeia, que significa sem saída, e talvez nunca tenha feito tanto sentido quanto agora. Os líderes mundiais parecem paralisados diante da avalanche de crises que se impõem sobre o planeta, como se estivessem presos em uma corrente irreversível de caos. Diante de tudo isso, é hora de olharmos com mais atenção para o que está acontecendo. Será que estamos diante de meras coincidências ou testemunhando o início de algo muito maior? Tsunamis gigantescos, elevações repentinas do nível do mar e eventos climáticos sem precedentes vêm chamando atenção ao redor do mundo. Mas a questão que se impõe é: estamos apenas diante de ocorrências naturais isoladas ou tudo isso faz parte de um padrão mais profundo e sombrio, um ciclo que já foi antecipado ao longo da história? O que está acontecendo diante de nossos olhos pode muito bem não ser uma sucessão de casualidades, mas sim o desenrolar de uma sequência profética, meticulosamente delineada nas Escrituras antigas. Desde os tempos mais remotos, Deus tem usado fenômenos da natureza e sinais extraordinários nos céus como formas de alerta antes de períodos de juízo marcantes. Antes da destruição de Sodoma e Gomorra, por exemplo, mensageiros celestiais foram enviados para avisar Ló e sua família sobre a tragédia iminente. Da mesma forma, antes do dilúvio que aniquilou uma geração inteira, Noé recebeu a ordem divina de construir a arca e passou mais de um século exortando as pessoas ao arrependimento. Esse padrão se repete ao longo das Escrituras. Deus sempre antecipa o juízo com sinais visíveis e tempo para que as pessoas reajam. E agora, algo perturbadormente familiar ressurge: os misteriosos sons de trombetas ressoando pelos céus do Texas. Ruídos inquietantes, semelhantes aos sons descritos nas profecias bíblicas, foram ouvidos por milhares. Eles não são apenas fenômenos modernos sem explicação. Guardam uma semelhança impressionante com as trombetas relatadas no livro do Apocalipse. No Apocalipse, 7 trombetas são mencionadas, cada uma anunciando eventos devastadores sobre a Terra. As 4 primeiras são voltadas especialmente para o mundo natural, trazendo destruição à vegetação, contaminação das águas, obscurecimento do céu e tragédias nos mares. Se examinarmos com atenção os acontecimentos dos últimos anos, torna-se impossível não notar as semelhanças inquietantes. A primeira trombeta, segundo a profecia, traz granizo e fogo misturados com sangue, que consomem 1/3 da vegetação. Isso ecoa os incêndios florestais avassaladores que têm destruído vastas regiões em países como Estados Unidos, Austrália, Brasil e diversos territórios da Europa. Milhões de hectares foram consumidos pelo fogo, forçando a evacuação de comunidades inteiras e envolvendo cidades em fumaça e cinzas. A segunda trombeta, conforme o relato bíblico, provoca um desastre nos oceanos, quando uma montanha em chamas cai nas águas, tingindo o mar de sangue. Esse cenário apocalíptico encontra paralelo no aumento assustador de mortes em massa de animais marinhos nos últimos anos. Litorais outrora vibrantes se tornaram cemitérios naturais, com toneladas de peixes, baleias, golfinhos e outras criaturas encontradas sem vida. Muitos desses eventos coincidem com a proliferação de marés vermelhas, ocasionadas por florescimentos descontrolados de algas tóxicas que transformam o oceano em um tom carmesim profundo, envenenam os ecossistemas e sufocam a vida subaquática. A toxicidade se espalha e afeta até a cadeia alimentar. E não podemos esquecer os tsunamis, essas ondas colossais desencadeadas por abalos sísmicos que devastam regiões inteiras. A força desses eventos é tão extrema que arrasa cidades em minutos, deixando para trás um rastro de ruínas e desespero. Cada novo desastre nos confronta com a vulnerabilidade dos sistemas naturais da Terra, reforçando o alerta de que estamos nos aproximando de algo crítico.
A terceira trombeta, ainda mais simbólica e inquietante, fala de um corpo celeste chamado absinto, que cai do céu e contamina as fontes de água doce, tornando-as amargas e letais. Esta imagem profética se assemelha de forma perturbadora à crescente escassez de água potável que ameaça o mundo atual. Rios que sustentaram civilizações por milênios estão secando. Recursos hídricos essenciais se tornam cada vez mais raros. A crise hídrica, antes distante, agora se aproxima como um problema iminente. Rios históricos como o Eufrates, o Tigre e o Colorado, que outrora fluíam com abundância, hoje se retraem sob o peso do uso excessivo, das mudanças climáticas e da má gestão ambiental. O declínio dessas fontes vitais representa um risco existencial para comunidades inteiras e para o equilíbrio dos ecossistemas. Em resumo, os sinais que surgem no céu, na terra e nos mares estão convergindo de forma assustadoramente alinhada com o que foi profetizado nas Escrituras. E talvez, em vez de encararmos tudo isso como eventos isolados, seja hora de considerar que estamos diante do cumprimento de um ciclo que nos convida a acordar, a observar e a entender que o tempo para ignorar os sinais pode estar se esgotando. O delicado equilíbrio ecológico das regiões por onde passam os grandes rios está sendo severamente ameaçado. Mas o problema vai muito além da simples escassez de água. A poluição e a contaminação crescente têm comprometido drasticamente nossos recursos hídricos mais preciosos, tornando muitas fontes impróprias e inseguras para o consumo humano. Substâncias tóxicas, resíduos industriais e produtos químicos provenientes da agricultura estão infiltrando-se nos reservatórios e lençóis freáticos, envenenando essas fontes vitais e colocando em risco não apenas a saúde pública, mas também os ecossistemas que dependem de águas limpas para sobreviver. As consequências dessa contaminação generalizada são graves e de longo alcance, afetando a estabilidade do meio ambiente, a fauna e a própria vida humana de forma direta. A quarta trombeta mencionada no livro do Apocalipse traz consigo um sombrio e misterioso escurecimento dos céus. Segundo a profecia, 1/3 do Sol, da Lua e das estrelas será atingido, mergulhando o mundo em uma escuridão estranha, antinatural e profundamente inquietante. Nos tempos recentes, temos presenciado uma sequência impressionante de eclipses fora do comum, luas de sangue e outros fenômenos celestes que não apenas capturaram a atenção global, como também despertaram sentimentos de admiração misturados com desconforto. Muitos interpretam esses acontecimentos nos céus como avisos sutis do universo, quase como se o próprio cosmos estivesse anunciando a chegada de algo grandioso, transformador e talvez irreversível. E então, como que saídas diretamente das páginas da Bíblia, vieram as pragas de gafanhotos. Enxames colossais e fora do padrão invadiram partes dos Estados Unidos nos últimos anos, destruindo plantações inteiras e levando os agricultores à beira do desespero. Essas infestações, consideradas as piores em décadas, chegaram a escurecer os céus, lançando uma sombra sinistra sobre as terras e devastando campos cultivados em questão de horas. Milhares de famílias rurais perderam suas colheitas e enfrentaram perdas irreparáveis, ameaçando o abastecimento de alimentos e a subsistência de comunidades inteiras. Curiosamente, a quinta trombeta do Apocalipse fala sobre criaturas semelhantes a gafanhotos sendo liberadas sobre a terra para atormentar a humanidade. Embora os enxames atuais não tenham uma origem sobrenatural, a magnitude e intensidade desses ataques levantam questionamentos inquietantes. Seriam apenas fenômenos naturais isolados, ou estaríamos testemunhando o cumprimento de um padrão que segue uma antiga linha profética? Estariam os eventos do presente se alinhando com profecias que atravessaram os séculos, revelando uma progressão sombria diante de nossos olhos? Mas talvez o mais alarmante seja algo ainda mais profundo e global. Uma divisão crescente entre povos, nações e até famílias. Em Isaías 19:2, lemos uma advertência profética sobre um tempo em que os egípcios se voltarão contra os egípcios. Uma era marcada por conflitos internos, irmãos contra irmãos, cidades em confronto,
reinos em guerra. Essa visão assustadora de desunião e caos interno parece ecoar de forma intensa em nosso mundo atual. Jamais a humanidade esteve tão polarizada, tão dividida em suas crenças, opiniões e valores. Famílias são rompidas por questões ideológicas, sociedades se fragmentam por causa de disputas políticas, e as cidades se tornam palco de agitações e revoltas constantes. Não se trata mais apenas de discordâncias políticas, mas de um colapso espiritual profundo que já havia sido profetizado. O apóstolo Paulo, em sua carta a Timóteo, antecipou esse cenário ao descrever os últimos dias como tempos de corrupção moral generalizada. Ele falou de uma geração egoísta, amante do dinheiro, arrogante, desobediente, ingrata, impiedosa, caluniadora, sem domínio próprio, traidora, brutal e voltada mais para os prazeres do que para Deus. Pessoas com aparência de piedade, mas que negam seu verdadeiro poder. E seria possível negar que esta descrição se encaixa com exatidão ao mundo que vemos hoje? O que está diante de nós não é apenas uma decadência social, mas o desdobramento visível de uma profecia, um alerta divino que há muito tempo vem sendo proclamado. O aumento do narcisismo, do materialismo desenfreado e o desprezo crescente pelos valores que outrora sustentaram as sociedades são indícios claros de uma bússola moral desgovernada. Mas esses acontecimentos não existem para nos mergulhar em medo e desespero. Pelo contrário, são chamados urgentes para nos despertar de nossa indiferença, para nos alertar sobre a necessidade de preparação espiritual e emocional diante dos desafios que se aproximam. São toques de alerta destinados a nos tirar da apatia, a sacudir nossas consciências e nos impulsionar a fortalecer a fé e os princípios diante da tempestade que já se anuncia no horizonte. No Evangelho de Lucas, o próprio Jesus nos oferece palavras de encorajamento. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Essa é uma mensagem de esperança em meio à escuridão. Um lembrete de que, mesmo no meio do caos, a redenção à vista para aqueles que reconhecem os sinais e se voltam para aquele que os revelou. Mesmo nos períodos mais sombrios da história, há uma promessa que resplandece, a de libertação e renovação. É um lembrete poderoso de que, mesmo quando tudo parece ruir, ainda há esperança para aqueles que atentam aos sinais. E é impossível negar que esses sinais estão se tornando cada vez mais evidentes. Eles não apenas aumentam em número, mas se mostram com maior frequência e intensidade, desenrolando-se diante de nós com uma velocidade que assombra e desperta preocupação. Quem observa com sensibilidade os acontecimentos ao redor, quem consegue perceber as mudanças sutis no ambiente espiritual e físico do mundo, sente de forma clara que algo grandioso e inescapável se aproxima. Um ponto de virada capaz de transformar por completo o curso da história. Diante disso, surge a pergunta inevitável: o que devemos fazer? Como devemos nos posicionar frente a essa sucessão de acontecimentos que se desenrola de maneira tão urgente? A primeira resposta está no entendimento de que os alertas de Deus jamais são em vão. Eles não são ameaças vazias nem instrumentos para nos imobilizar com medo ou nos fazer sentir condenados sem saída. Pelo contrário, cada advertência celestial carrega uma intenção clara: despertar o coração humano, nos tirar da inércia espiritual, nos preparar para o que está por vir. O tempo da apatia já passou. O mundo está passando por transformações profundas e irreversíveis, e não podemos mais nos dar ao luxo de ignorar ou fingir que nada está acontecendo. Precisamos, com urgência, fortalecer nossa fé. Isso significa edificar nossa confiança em Deus sobre uma base sólida, resistente, capaz de suportar as tempestades que virão. Em meio à confusão e ao caos que se espalham, é essencial manter-se firme na verdade, agarrando-se com coragem aos princípios de justiça, retidão e compaixão. As adversidades certamente virão. As ondas se levantarão, os ventos soprarão com violência e a terra poderá tremer sob nossos pés. Mas aqueles que estiverem preparados espiritualmente não serão abalados. Sua fé será o seu alicerce, uma âncora segura em meio à tormenta,
E mais do que isso, é preciso levar essa mensagem adiante. Compartilhar a verdade com aqueles que ainda não despertaram é uma responsabilidade urgente. Muitos estão adormecidos espiritualmente, indiferentes aos sinais claros que surgem por toda parte. Vivem em um estado de letargia, sem saber o que está acontecendo, sem perceber que o tempo está se esgotando. Eles precisam ouvir. Precisam ser alertados. Precisam de alguém que estenda a mão e diga: acorde antes que seja tarde. Por isso, se você já compreendeu o que está acontecendo, não guarde isso só para si. Fale com seus amigos, sua família, sua comunidade. Ajude-os a enxergar a realidade do momento em que vivemos. Em toda a Bíblia, vemos Deus seguindo um padrão. Antes de qualquer ato de juízo, ele sempre envia avisos, oferece à humanidade a chance de se arrepender e mudar sua trajetória. O coração de Deus não é destrutivo, é redentor. Ele deseja restaurar, não aniquilar. Ele anseia que as pessoas despertem, se voltem para ele e reconheçam a urgência do tempo presente. Como nos lembra 2 Pedro 3, o Senhor não retarda sua promessa, como alguns pensam. Ao contrário, ele é paciente, desejando que ninguém se perca, mas que todos se arrependam e alcancem a salvação. Essa é uma das expressões mais profundas do amor divino. O desejo sincero de que cada ser humano conheça sua graça e sua misericórdia. Os sinais que testemunhamos hoje, sons enigmáticos vindos dos céus, auroras e céus tingidos de vermelho como sangue, catástrofes naturais cada vez mais intensas, não são fruto do acaso. Eles fazem parte de algo maior. São sinais enviados por Deus, clamando para que a humanidade desperte e se volte para Ele antes que a porta se feche, antes que a oportunidade de arrependimento seja perdida. Esses fenômenos não são para nos causar terror, mas para tocar o coração, abalar nossa indiferença e nos preparar, não apenas para o que está prestes a acontecer neste mundo, mas para a eternidade. Basta olharmos para o relato do profeta Jonas. Deus o enviou à cidade de Nínive, um lugar mergulhado na corrupção, para proclamar uma mensagem dura de juízo. No entanto, quando os habitantes ouviram a pregação, se humilharam, se arrependeram e mudaram de vida. E por causa disso, Deus suspendeu o castigo. O arrependimento sincero salvou aquela cidade da destruição. Esse mesmo Deus que demonstrou misericórdia para com Nínive é o mesmo que observa o nosso mundo hoje. Ele não mudou. Seu caráter continua o mesmo, justo, sim, mas também cheio de graça e amor. Ele estende sua mão a cada geração, chamando ao arrependimento, convidando todos a se reconciliarem com Ele e a receberem seu perdão. Sua justiça é firme, seus padrões são eternos, mas sua compaixão não tem fim. E a pergunta que paira sobre nós neste momento crucial da história é clara: estaremos dispostos a ouvir esse chamado? Abriremos os olhos diante dos sinais ou continuaremos a ignorar a urgência dos tempos em que vivemos? A resposta está em cada um de nós. Diante das evidências que se multiplicam ao nosso redor, cada um de nós se depara com uma escolha inevitável. Iremos alinhar nossas vidas com a vontade de Deus, reconhecendo os sinais que nos alertam, ou continuaremos a ignorá-los, como se nada estivesse acontecendo? Essa decisão não é apenas simbólica, ela é vital, pois o tempo da preparação não pode ser adiado indefinidamente. Jesus nos deixou uma parábola profundamente significativa para ilustrar essa realidade espiritual. Ele contou sobre um grupo de 10 virgens que aguardavam a chegada do noivo. 5 delas, prudentes, haviam levado consigo azeite de reserva para manter suas lâmpadas acesas durante a espera. As outras 5, despreparadas, esqueceram de levar azeite extra, e quando a hora decisiva chegou, suas lâmpadas se apagaram, deixando-as em completa escuridão. Quando finalmente o noivo apareceu, apenas as que estavam prontas puderam entrar com ele para a festa do casamento. Um momento de celebração e plenitude. As demais ficaram do lado de fora, excluídas, tendo perdido a oportunidade por não terem se preparado a tempo. Essa parábola permanece como um alerta poderoso para os dias de hoje. Ela nos lembra que a preparação espiritual não é opcional para aqueles que desejam estar na presença de Deus.
ela é essencial. O azeite simboliza a nossa comunhão com o Senhor, o zelo por manter nossa vida alinhada à sua vontade, a intimidade com Ele, o nosso compromisso em viver de forma santa, fiel e vigilante. Não se trata apenas de armazenar alimentos, de se proteger em bunkers ou de se cercar de recursos materiais, embora o cuidado físico também tenha seu lugar. O verdadeiro preparo está no estado do nosso coração, na nossa obediência e na busca constante por viver conforme a palavra de Deus. Em Mateus 24:42, Jesus faz um apelo claro e direto aos seus discípulos. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Essa não é uma sugestão casual, mas uma convocação urgente à vigilância contínua. Ele reforça essa necessidade comparando sua vinda inesperada, a chegada de um ladrão durante a noite, um evento imprevisível que exige que estejamos sempre prontos. Afinal, se o dono da casa soubesse a hora exata em que o ladrão viria, certamente se prepararia. Da mesma forma, nós também devemos estar sempre em alerta, pois o Filho do Homem virá numa hora em que não estaremos esperando. Essas palavras de Jesus não devem ser vistas como meros discursos religiosos ou expressões ultrapassadas de um tempo distante. Elas são extremamente atuais e pertinentes, especialmente diante da instabilidade, da incerteza e da fragilidade do nosso mundo moderno. Se você sente que sua relação com Deus está distante, se as preocupações da vida têm te afastado da presença dele, não adie mais. Não espere por um momento mais oportuno, por uma fase menos atribulada, ou por quando sentir que é mais digno. O amanhã não está garantido. A hora de buscar o Senhor é agora. Este é o momento certo. Hoje é o dia da salvação, a chance de recomeçar e se render completamente ao seu amor e à sua graça. No livro do profeta Amós, encontramos uma exortação direta. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Essa declaração ecoa até os nossos dias, nos lembrando que chegará o tempo em que todos estaremos diante dele. E essa realidade deve moldar como vivemos. A preparação não envolve apenas rituais externos ou aparência de religiosidade. Ela começa dentro, no abandono do pecado, na recusa da escuridão e na decisão deliberada de andar na luz. É uma entrega de coração, mente, alma e força. É permitir que Deus conduza os nossos passos, renunciando às ilusões e aos prazeres passageiros que o mundo oferece, e abraçando a verdade que liberta e dá sentido à vida. Em Romanos 13, 11 e 12, há uma exortação poderosa que nos convida a despertar espiritualmente. E digo isto a vós que conheceis o tempo. Já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais próxima do que quando cremos. A noite está quase findando, e o dia logo raiará. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Essa passagem é um chamado à ação, um apelo para que deixemos para trás tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus e assumamos uma postura firme, corajosa e comprometida com Cristo. Uma vida rendida à sua vontade, sem reservas, sem adiamentos. Tudo o que está acontecendo no mundo, os sinais nos céus, os eventos inesperados, a crescente inquietação espiritual, aponta para a urgência de despertarmos, não como quem teme, mas como quem entende o valor do tempo que ainda resta. Deus está nos chamando, nos oferecendo a chance de estarmos preparados. A decisão de ouvir esse chamado, ou não, definirá não apenas o rumo da nossa vida presente, mas o destino eterno da nossa alma. Você está pronto para tomar essa decisão hoje? Está disposto a alinhar de forma total o seu coração à vontade de Deus? Se estiver preparado para abandonar o pecado e se render ao amor e ao perdão do Senhor, declare com sinceridade: eu estou pronto. Que este seja o momento crucial da sua jornada, o ponto de virada em que você escolhe, de forma definitiva, seguir a Cristo com toda a sua alma. É essencial lembrar que o mesmo Jesus que falou sobre juízo e as consequências do pecado é também o mesmo que entregou a própria vida para nos resgatar da condenação. Ele pagou o mais alto preço pela nossa redenção e ainda hoje mantém seus braços estendidos para acolher todo aquele que deseja se achegar a Ele.
Ele não está em busca dos perfeitos ou dos que nunca erraram. Pelo contrário, Ele chama os que reconhecem sua necessidade de salvação, os que estão dispostos a se entregar e permitir que Ele transforme completamente suas vidas. Vamos orar juntos. Pai Celestial, nos apresentamos diante de Ti, impactados pelos sinais que temos visto em nosso tempo. Reconhecemos que dependemos totalmente da Tua graça e da Tua direção. Sabemos que estás falando, que estás nos alertando, que estás nos chamando a despertar de um estado espiritual de indiferença. Perdoa-nos pelos momentos em que desviamos nossa atenção de Ti, quando permitimos que as vozes do mundo abafassem a Tua voz suave e verdadeira. Hoje, com o coração renovado, escolhemos nos voltar completamente a Ti, fonte de toda sabedoria, luz e verdade. Dá-nos discernimento, Senhor, para compreender a gravidade dos dias em que vivemos, para perceber com clareza as batalhas espirituais, os desafios e também as oportunidades que se apresentam diante de nós. Concede-nos a graça de enxergar além das aparências e de compreender Tua vontade para nossas vidas nesta hora decisiva da história. Em nome de Jesus, oramos com fé, confiando na Tua fidelidade que jamais falha e no Teu amor que não conhece limites. Amém. Precisamos permanecer firmes, inabaláveis, comprometidos com a verdade. Que os nossos olhos estejam fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, e que nossos corações permaneçam ancorados na verdade imutável da Sua palavra. Esse não é o tempo de recuar, de hesitar ou de comprometer princípios. Ao contrário, é um tempo estabelecido por Deus para que nos posicionemos com ousadia, para que proclamemos o Evangelho com convicção, sem medo, e brilhemos como faróis de esperança em meio a um mundo mergulhado em escuridão. Fomos chamados para ser luz, para guiar os perdidos, os confusos, os que procuram desesperadamente um sentido. E esse sentido só se encontra verdadeiramente em um relacionamento com Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Não nos calemos enquanto tantas almas clamam por redenção, por paz e pelo perdão que só Cristo pode oferecer. Ao invés disso, que a nossa voz se levante com coragem e urgência, apontando o caminho da salvação, enquanto ainda há tempo para que a graça seja acolhida. Se você conhece alguém que está abatido, cansado das batalhas da vida, compartilhe esta mensagem. Diga a essa pessoa que Deus está mais perto do que ela imagina, que Ele a vê em sua dor e que Ele continua chamando com amor, com paciência, de braços abertos. Esteja sempre atento. Mantenha-se constante em oração, firme na leitura da palavra, mergulhado nas promessas eternas que ela carrega. Nas Escrituras encontramos força, direção e a gloriosa certeza da vida eterna, que recebemos mediante a fé em Jesus. E quando você observar os dias passando e perceber os sinais proféticos se multiplicando diante dos seus olhos, não permita que o medo ou a ansiedade dominem seu coração. Em vez disso, olhe para o alto com confiança e esperança, pois foi o próprio Jesus quem nos garantiu. Quando estas coisas começarem a acontecer, erguei os olhos, porque a vossa redenção está próxima. Lucas 21:28. Fortaleça o seu espírito, mantenha-se firme em seu testemunho e permaneça edificado sobre o alicerce inabalável da fé. Que Deus abençoe sua vida em todas as áreas e que possamos continuar conectados no próximo vídeo. Haverá uma continuação, sinais e maravilhas extraordinárias. Algo surpreendente acaba de acontecer em território americano, algo tão marcante que deixou o país em estado de perplexidade, de costa a costa. Uma manifestação extraordinária foi registrada no céu, como se a história fosse desenhada entre as nuvens. Pessoas ficaram perplexas, buscando desesperadamente entender o que havia acontecido. Um fenômeno atravessou o céu da manhã, deixando atrás de si uma trilha de assombro e confusão. Todos estão vendo isso, disse uma testemunha, traduzindo o sentimento coletivo de espanto. Ben, você está vendo isso? O que é aquilo? Questionava outra voz, tomada de inquietação diante do inexplicável. Mas talvez a verdadeira pergunta que todos nós devamos fazer seja: estamos prontos para o que está por vir? É como se o céu tivesse se transformado
em uma espécie de espetáculo misterioso e inquietante, com cores e sons que desafiam qualquer explicação lógica, quase como se estivéssemos em meio a uma festa cósmica repleta de sinais que não compreendemos por completo. A verdade é que os mistérios celestes estão se intensificando, capturando a atenção da humanidade e forçando-nos a refletir profundamente sobre a natureza da própria realidade. Sons estranhos, impossíveis de identificar, ecoam durante as madrugadas, quebrando o silêncio da noite e trazendo consigo uma sensação de desconforto. Luzes intensas e de aparência quase sobrenatural dançam pelo céu, com brilhos que parecem não se encaixar nas leis naturais. Algumas pessoas relataram, inclusive, vislumbres fugazes de figuras luminosas escondidas entre as nuvens. Formas vagas, mas inegavelmente reais. A própria Terra parece estremecer sob o peso crescente de padrões climáticos extremos e completamente imprevisíveis, provocando inquietação e fazendo muitos se perguntarem com temor o que tudo isso realmente significa. Estaríamos apenas diante de coincidências aleatórias e desconectadas? Ou há uma mensagem maior, algo mais profundo e iminente por trás desses acontecimentos? Em todo o mundo, pessoas estão interrompendo suas rotinas para refletir sobre essas manifestações enigmáticas, se questionando se não seriam sinais de um chamado divino, um alerta urgente à transformação ou até uma advertência clara de que algo monumental está prestes a ocorrer. E a cada nova ocorrência, o mistério só se aprofunda. Mesmo que se busquem explicações racionais, cresce entre muitos a certeza instintiva de que há algo de proporções gigantescas se formando no horizonte. Algo que pode alterar o curso da história da humanidade. Foi o que aconteceu, por exemplo, numa noite carregada de expectativa em Fawn, Nova Jersey. Os moradores, tomados por uma estranha ansiedade, se perguntavam se os fenômenos que haviam testemunhado anteriormente voltariam a ocorrer. E, enquanto isso, a centenas de quilômetros dali, em Oklahoma City, uma situação igualmente perturbadora estava deixando uma comunidade inteira sem respostas. Durante semanas, um som grave e incompreensível passou a rasgar o silêncio das madrugadas, perturbando profundamente o senso de paz dos moradores. O ruído, constante e perturbador, era tão forte que causava arrepios em quem o ouvia e tirava o sono de todos. Não era o som de carros passando, nem de máquinas ao longe. Não havia explicação lógica que bastasse. Aqueles que experimentaram esse fenômeno relataram uma sensação de arrepio na espinha, acompanhada de um medo crescente e sem explicação aparente. Estações de notícias locais foram bombardeadas com ligações desesperadas, tanto de cidadãos comuns quanto de especialistas, todos querendo entender o que estava acontecendo. Uma pesquisa realizada por um veículo de comunicação respeitado revelou algo ainda mais impactante. 72% dos entrevistados afirmaram ter escutado pessoalmente o som misterioso, e mais da metade deles relatou ter sentido uma ansiedade intensa e inexplicável durante o evento, como se, em algum nível inconsciente, soubessem que estavam diante de algo profundamente relevante, ainda que não pudessem compreender o que. Aquilo não era apenas um som estranho, uma anomalia momentânea. Era algo que parecia atingir o âmago da alma humana, despertando questões profundas e medos existenciais que, até então, estavam adormecidos. E o mais impressionante: esses fenômenos não são exclusivos de uma única localidade. Em diversas partes do mundo, há relatos cada vez mais frequentes de sons misteriosos nos céus. Alguns os chamam de trombetas celestiais, outros os descrevem como zumbidos constantes e desconcertantes. Em Windsor, Ontário, por exemplo, um som contínuo e profundamente incômodo tem desafiado as explicações científicas mais sofisticadas. No Reino Unido e no Canadá, ruídos inexplicáveis estão fazendo o solo tremer, mesmo quando nenhuma fonte visível pode ser identificada. E a pergunta que não quer calar é: e se esses ruídos não forem aleatórios? E se, na verdade, forem peças interligadas de um grande padrão cósmico que mal começamos a compreender? Esse pensamento provoca um tipo de inquietação que não se pode ignorar. Seriam essas trombetas celestiais
e esses sons devastadores, uma forma de linguagem não verbal, poderiam representar uma mensagem poderosa, um tipo de comunicação que transcende as capacidades limitadas do entendimento humano. Estaríamos sendo alertados, de forma clara e inequívoca, por algo que deseja nos tirar do conforto da apatia espiritual? À luz das Escrituras, não é difícil enxergar paralelos com eventos bíblicos. A história sagrada está repleta de momentos em que Deus falou por meio de sinais visíveis, audíveis e espirituais, despertando o povo de sua letargia e preparando-o para acontecimentos decisivos. Talvez o que estejamos testemunhando hoje seja precisamente isso. Uma tentativa divina de chamar nossa atenção antes que seja tarde demais. Diversos relatos têm documentado sons misteriosos e inexplicáveis que surgem em momentos específicos da história, períodos marcados por advertências e manifestações divinas visíveis nos céus, capazes de capturar a atenção de todos os que presenciam tais eventos. O livro do Êxodo descreve de forma vívida e impactante o som estrondoso de uma trombeta que ecoou diretamente dos céus quando a poderosa presença de Deus desceu sobre o Monte Sinai. Naquele instante sagrado, o povo de Israel ficou tomado por um temor reverente e um assombro profundo diante da glória do Senhor. Isso nos leva a refletir. Será que os sons semelhantes às trombetas celestes, que vêm sendo ouvidos em várias partes do mundo hoje, não seriam manifestações com natureza parecida, sinais celestiais, talvez um alerta cósmico, clamando para que abramos os olhos espirituais diante de forças que atuam além do nosso entendimento racional? O crescente número de relatos sérios e bem documentados indica que algo grandioso está em movimento. Algo que não apenas desafia as explicações convencionais, mas que parece intencionalmente voltado a despertar os cantos mais adormecidos da alma humana. São eventos que nos sacodem do torpor espiritual, tirando-nos do conforto perigoso da indiferença. E não são apenas sons inexplicáveis que têm gerado comoção. Nos céus, algo ainda mais impressionante vem sendo relatado por testemunhas de diferentes partes do mundo nas últimas semanas. Visões surpreendentes que, segundo muitos, retratam a figura de Jesus Cristo envolta em luz intensa, cercado por anjos resplandecentes, projetando uma paz sobrenatural. Esses relatos têm surgido tanto em centros urbanos movimentados, quanto em áreas rurais pacatas, com testemunhas descrevendo essas aparições com vozes emocionadas, afirmando que as figuras celestiais brilhavam com uma luz não terrena, transmitindo uma sensação de consolo e uma presença divina inconfundível. Tais experiências estão gerando debates intensos, especialmente entre os que acreditam que essas manifestações não são meras coincidências, mas sim manifestações visíveis do mundo espiritual, possivelmente antecipando algo de proporções proféticas. Esse fenômeno nos leva a um questionamento inevitável. E se tudo isso fizer parte de um único e poderoso recado dos céus? Seriam esses sinais visuais e auditivos um chamado urgente ao arrependimento coletivo? Um alerta solene de que algo transcendental está para acontecer? A própria Bíblia está repleta de momentos em que sons celestiais e visões sobrenaturais precedem grandes atos de Deus. Em Êxodo capítulo 7:16, um som semelhante ao de uma trombeta ressoou quando o Senhor se revelou no Sinai, mergulhando todo o povo em reverência e temor diante do sagrado. Um dos relatos mais amplamente divulgados ocorreu no início de fevereiro de 2025, quando centenas de pessoas de Nova York a Los Angeles afirmaram ter visto nos céus uma figura de luz intensa. A descrição, por mais diversas que fossem as origens dos relatos, coincidia em pontos centrais. Todos afirmaram ter visto uma forma semelhante a Jesus, brilhando com intensidade, ladeado por anjos que iluminavam o céu como se fosse dia. A força emocional desses testemunhos foi devastadora. Muitos disseram nunca ter sentido tamanha paz. Outros, embora tocados por uma serenidade incomum, confessaram também uma sensação de temor reverente, como se estivessem testemunhando algo que redefinia tudo o que haviam acreditado até então. Em Oklahoma City, um dos entrevistados relatou com a voz embargada: "Foi como se o céu tivesse se aberto e Deus estivesse falando diretamente conosco.
Era uma mensagem clara, pessoal, e eu nunca senti tanta paz e, ao mesmo tempo, um senso tão forte de urgência. Diante de testemunhos assim, muitos passaram a refletir sobre passagens bíblicas proféticas, especialmente a que se encontra em Mateus 24:30, onde está escrito: "Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória." Seriam essas manifestações visuais uma antecipação concreta desse momento descrito nas Escrituras? Poderiam ser um último apelo do céu, um chamado à transformação espiritual global, ou talvez um poderoso lembrete de que estamos vivendo tempos decisivos? À medida que esses sinais se multiplicam, também se intensifica o estado de instabilidade no mundo. Divisões políticas se aprofundam, a economia global se fragiliza e a insegurança toma conta de milhões. O desânimo cresce, assim como a ansiedade, o medo e o sentimento de que algo no mundo e dentro de nós está chegando a um ponto de ruptura. Pesquisas recentes revelam que mais da metade dos americanos, por exemplo, hoje se declaram profundamente desencantados com o sistema atual, sentindo-se perdidos e emocionalmente esgotados. Em meio a esse cenário conturbado, essas manifestações celestiais podem não ser apenas curiosidades sobrenaturais, mas sim um convite final à reconciliação com Deus, um sinal claro de que algo extraordinário está por vir. E cabe a nós ouvir, discernir e nos preparar. Muitas pessoas têm se sentido profundamente inquietas e apreensivas quanto ao futuro, acreditando firmemente que vivemos em uma era onde a sociedade está mais dividida, instável e polarizada do que em qualquer outro momento recente da história. Em meio a esse cenário de tensão global crescente, crises sucessivas e inquietações cada vez mais intensas, as visões extraordinárias que têm surgido nos céus estão sendo interpretadas por muitos como algo além do natural, talvez uma forma direta de intervenção divina, um ato visível da graça de Deus, tentando, mais uma vez, alcançar os corações humanos. Essas manifestações celestes poderiam, de fato, representar um chamado urgente para que a humanidade volte os olhos à fé há tanto tempo negligenciada e que retome a busca pela reconciliação e pela unidade em um mundo cada vez mais fragmentado por guerras, desordem moral, conflitos sociais e desafios que parecem intransponíveis. As Escrituras Sagradas, em diversos momentos, anteciparam claramente o surgimento de sinais nos céus, como prenúncio de transformações profundas e movimentos globais de mudança. No Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 25 a 27, está registrado que haveria sinais no sol, na lua e nas estrelas, e que na terra as nações estariam em desespero e perplexidade diante do rugido dos mares e da agitação do mundo. Homens desmaiariam de terror, temendo o que estaria prestes a acontecer. Diante da atual instabilidade que testemunhamos, esses versículos parecem mais pertinentes e atuais do que nunca. Há também relatos recentes de bússolas que giram descontroladamente, sem qualquer explicação científica plausível, e de pessoas que descreveram episódios de desorientação extrema, como se tivessem se desconectado momentaneamente da realidade. Um grupo de experientes trilheiros no noroeste do Pacífico relatou ter perdido cerca de 2 horas de tempo, sem qualquer lembrança do que aconteceu nesse intervalo, apenas para se encontrarem de maneira misteriosa a quilômetros de distância do local planejado, sem saberem como chegaram lá. Casos como esse, somados a tantos outros relatos estranhos, têm se tornado mais frequentes e intensos, sem que os cientistas e estudiosos consigam oferecer explicações conclusivas. Alguns especialistas tentam associar tais fenômenos a atividades solares incomuns ou a mudanças ainda desconhecidas no campo magnético da Terra, que poderiam causar distúrbios eletromagnéticos, falhas em equipamentos de navegação e até a percepção de luzes celestes anômalas. No entanto, nenhuma evidência concreta e definitiva foi encontrada até agora para validar essas teorias. Outros pesquisadores, de forma mais cautelosa, sugerem que talvez estejamos testemunhando um tipo de fenômeno natural ainda não descoberto, algo que escapa completamente ao conhecimento atual da ciência humana
e que só agora começa a se revelar em escala global. Enquanto isso, estudiosos da fé e líderes espirituais continuam apontando para profecias antigas, destacando que há abundantes referências bíblicas a sinais nos céus como precursoras de um período de transformação espiritual profunda. Muitos crentes convictos veem nesses sinais uma manifestação clara e direta de advertências divinas, convocações visíveis do céu que nos chamam, com urgência, a um tempo de arrependimento genuíno, antecedendo um período iminente de acerto de contas. O debate público em torno desses fenômenos se intensificou ao ponto de se transformar em uma verdadeira tempestade de especulação e medo. De um lado, estão os que veem esses eventos como manifestações inequívocas da ação divina, sinais celestes que iluminam o caminho de volta à fé e alertam para a necessidade urgente de preparação espiritual antes que uma nova era surja. Para esses, as anomalias não são acidentes ou ilusões, mas mensagens visíveis escritas no céu, clamando por conversão e despertar da consciência coletiva. Do outro lado, há uma visão mais sombria, na qual esses sinais são encarados como prenúncios de catástrofes sem precedentes, como o prelúdio de uma destruição em escala jamais vista pela humanidade. Os que seguem essa linha interpretam esses eventos como ecos sombrios de um futuro envolto em desolação, desafios intransponíveis e possibilidade de aniquilação global. No meio disso tudo, há também os céticos, que tentam racionalizar os acontecimentos. Para eles, tudo não passa de um fenômeno de histeria coletiva, um colapso psicológico induzido pelo cansaço diante das incertezas da vida moderna, da fragmentação social e das crises sucessivas que assombram o mundo. Esses críticos argumentam que as anomalias são, possivelmente, explicações exageradas de fenômenos cósmicos naturais, como erupções solares violentas ou tempestades geomagnéticas raras que interferem no equilíbrio do planeta. Mesmo que a ciência ainda não tenha confirmado nada com absoluta certeza, essas possibilidades continuam a ser base para quem prefere explicações racionais e mensuráveis. Em contrapartida, líderes espirituais, apoiados em tradições milenares e conhecimentos proféticos, interpretam essas manifestações como muito mais do que simples anomalias naturais. Para eles, são avisos claros, sinais espirituais deliberadamente permitidos por Deus, surgindo não para assustar, mas para despertar, para convocar e para nos preparar. Porque talvez não estejamos apenas diante de uma série de eventos estranhos, mas à beira de uma mudança profunda e irreversível no destino da humanidade. Há quem acredite que estamos diante de algo muito maior do que conseguimos compreender, como se fôssemos personagens inseridos num vasto e enigmático drama cósmico que avança em direção a um clímax inevitável, um acontecimento de proporções transformadoras, prestes a reconfigurar completamente aquilo que entendemos como realidade. Tudo isso desafia a própria estrutura do que consideramos verdade, abalando as bases da percepção humana. E para tornar esse enigma ainda mais complexo, somam-se os comportamentos cada vez mais estranhos observados no reino animal, como se até mesmo as criaturas da Terra estivessem respondendo a algo invisível, mas extremamente presente. De acordo com uma matéria recente publicada pela National Geographic, somente em 2024 foram registrados mais de 400 casos documentados de comportamentos incomuns entre animais em toda a América do Norte. Bandos de aves foram observados realizando manobras aéreas coordenadas e assustadoramente precisas, em padrões que desafiam explicações naturais, especialmente em regiões como o Tennessee. Em outras áreas, cavalos e rebanhos demonstraram sinais de pânico repentino, movimentando-se de forma errática e abandonando seu comportamento dócil habitual. Até mesmo cães domesticados, conhecidos por sua rotina estável, têm reagido de forma incomum. Alguns se recusam a sair em determinados horários do dia ou da noite, encolhendo-se assustados dentro de casa, enquanto outros latem insistentemente em direção a locais vazios, como se percebessem algo que nossos sentidos não conseguem captar.
Especialistas permanecem atônitos, sem conseguir explicar o motivo de tais mudanças comportamentais em diversas espécies. Estariam os animais captando alterações sutis no ambiente, imperceptíveis para a tecnologia humana? Ou seriam eles sensíveis a uma força muito mais profunda que escapa totalmente à ciência atual? O que se vê é que essa inquietação não está restrita ao reino animal. O próprio clima parece responder a uma força oculta e desconhecida. O Serviço Meteorológico Nacional relatou um aumento significativo de 15% na ocorrência de tempestades e tornados severos apenas nos primeiros meses de 2025. Catástrofes naturais, como furacões e terremotos, cresceram 20% em comparação com os anos anteriores, evidenciando uma crescente instabilidade ambiental. Comunidades inteiras foram devastadas por enchentes repentinas, provocadas por chuvas intensas e súbitas, acompanhadas de ventos impiedosos. Em alguns casos, neblinas densas e incomuns cobriram regiões inteiras, ocultando marcos geográficos e mergulhando cidades em uma atmosfera pesada, desconcertante. Alguns moradores relataram que a névoa parecia viva, como se uma presença maligna se escondesse em seu interior. Essa sequência crescente de eventos atmosféricos fora do comum levanta uma questão urgente. Estariam esses distúrbios climáticos conectados com os estranhos fenômenos celestes? Ou seriam meramente coincidências que, somadas, intensificam o sentimento coletivo de que algo sombrio e grandioso está prestes a acontecer? À medida que esses eventos, aparentemente desconectados, começam a se entrelaçar, uma dúvida perturbadora se forma na mente de muitos. Será que o próprio planeta está reagindo a uma força maior? Estariam a natureza e os animais respondendo a uma transformação cósmica, a uma mudança de paradigma para a qual ainda não estamos preparados? A reação da Terra, seja por meio do comportamento animal ou do desequilíbrio climático, parece ser um lembrete contundente de que tudo está interligado, de que vivemos dentro de um sistema muito mais sensível e complexo do que imaginamos. E então, mais uma vez, algo impactante aconteceu em solo americano. Um evento que deixou cristãos de todo o país em estado de choque. Uma parte da interestadual em Michigan foi atingida por uma força desconhecida, causando destruição repentina e deixando um motorista em estado grave. Segundo o relatório das autoridades rodoviárias, o fato ocorreu na movimentada Queen Street, famosa por seu tráfego intenso. O incidente, tão inesperado quanto misterioso, gerou ondas de medo e incredulidade entre os moradores locais. Ao mesmo tempo, uma frente fria absolutamente anormal desceu sobre o sul dos Estados Unidos, transformando paisagens conhecidas em cenários desoladores de inverno. Estados como o Texas, que raramente enfrentam temperaturas extremas, foram cobertos por uma camada espessa de neve e gelo. A paisagem sulista, normalmente quente e acolhedora, se converteu em um retrato gélido e surreal. Mas foi durante o silêncio da nevasca que um fenômeno ainda mais perturbador ocorreu. Um som grave, retumbante e inexplicável ecoou pelo céu, sem origem visível, provocando arrepios em todos que o escutaram. As pessoas começaram a se perguntar se essa junção de eventos, uma nevasca fora de época, uma explosão sonora sem causa conhecida e uma atmosfera de inquietação quase palpável, era apenas uma anomalia natural, ou se haveria algo muito maior por trás. Muitos sentiram que os próprios elementos da criação pareciam estar conspirando, como se natureza, clima e cosmos estivessem unindo forças para transmitir uma mensagem invisível, porém inconfundível. Conforme a tempestade se espalhava por todo o sul e leste do país, diversos estados declararam estado de emergência, antecipando que o pior ainda poderia estar por vir. E no fundo de toda essa movimentação, uma pergunta se torna inevitável. Estaremos às vésperas de algo que transformará para sempre a maneira como percebemos o mundo e nosso lugar dentro dele? Esperava-se que as temperaturas despencassem entre 20 e 30 graus abaixo da média, com algumas regiões enfrentando mínimas de apenas um dígito, uma mudança drástica em contraste com o inverno tipicamente brando dessas áreas. Essa frente fria severa e inesperada pegou os moradores completamente desprevenidos, tornando-os vulneráveis
diante de uma explosão ártica que trouxe consigo intensas nevascas, chuvas congeladas e uma camada de gelo espessa, especialmente em locais que raramente enfrentam tais condições extremas. A infraestrutura foi duramente afetada e a rotina cotidiana se viu completamente desorganizada. Autoridades emitiram alertas emergenciais, pedindo que a população evitasse qualquer tipo de deslocamento, preparasse seus veículos para o frio extremo e tomasse cuidados extras com o congelamento de tubulações e sistemas básicos. A previsão era de que esse cenário gélido se estendesse por vários dias, colocando em risco a saúde e a segurança pública e deixando milhões de pessoas lutando para se adaptar ao frio cortante e às inúmeras complicações dele decorrentes. Na cidade de Nova Orleans, por exemplo, a última vez que a neve apareceu foi há mais de 10 anos. E mesmo assim, em uma ocorrência leve, quase decorativa, que logo derreteu. Desta vez, no entanto, a paisagem foi completamente transformada. Ruas inteiras e monumentos tradicionais estavam cobertos por uma camada branca e espessa, conferindo ao local um aspecto quase irreal, como se tivesse sido transportado para uma terra distante e gelada. Moradores, confusos, relembraram que para eles, neve sempre foi algo do imaginário, do folclore, e não parte da realidade do cotidiano. Mas havia algo diferente nesta tempestade. Ela parecia mais intensa, mais silenciosa, mais densa. Havia em seu peso uma atmosfera opressiva, quase como se uma força invisível tivesse orquestrado aquele espetáculo gélido e inquietante. O clima, por si só, já teria sido suficiente para provocar desconforto e preocupação, mas o que veio depois transformou o mal-estar em medo profundo, confirmando pressentimentos sombrios e despedaçando qualquer sensação de normalidade. A partir desse ponto, surgiram relatos ainda mais perturbadores. Tempestades de neve intensas em certas áreas tornaram-se palco de aparições inexplicáveis. Figuras sombrias que pareciam se mover entre os flocos, mal discerníveis, mas nitidamente presentes, rondando os limites da percepção humana. A brancura intensa da nevasca transformava-se em uma tela viva para a mente, confundindo o que era real com o que talvez não fosse. Muitos descartaram essas aparições como truques de luz, ilusões visuais provocadas pelo movimento irregular da neve e pelas distorções da mente sob forte estresse climático. No entanto, aqueles que alegam ter presenciado tais figuras de perto insistem que não se tratava de devaneios. Sentiram medo real, um frio que não era apenas físico, mas espiritual, acompanhado pela nítida sensação de estarem sendo observados por algo que não pertence a este mundo. Começaram a circular histórias de pegadas aparecendo sobre a neve intocada, marcas perfeitamente delineadas, sem que houvesse qualquer pessoa visível para as deixar. Viajantes relataram ter escutado sussurros levados pelo vento, vozes suaves e quase suplicantes que se dissipavam assim que tentavam focar nelas, deixando para trás apenas confusão mental. Outros falaram sobre uma queda abrupta de temperatura, mesmo em noites já congelantes, acompanhada por uma sensação intensa de que estavam sendo tocados por algo invisível, algo que trazia um calafrio instantâneo e os deixava paralisados pelo pavor. Algumas testemunhas disseram ter visto figuras solitárias à distância, imóveis em meio à névoa branca, suas silhuetas se desfazendo ao serem abordadas, como se jamais tivessem estado ali. Mais inquietantes ainda foram os relatos de silhuetas escuras se deslocando contra o vento feroz da tempestade, desafiando tanto a lógica quanto as leis da física. Para alguns, esses seres seriam espíritos perdidos, almas presas entre mundos, eternamente vagando em busca de descanso nas paisagens frias e desoladas. Há quem diga que em noites de nevascas intensas, cabanas abandonadas passam a exibir luzes tênues nas janelas, uma luminosidade que pulsa mesmo quando se sabe que não há ninguém ali dentro. Seriam manifestações espectrais, presenças do passado que ainda insistem em permanecer? Viajeros também contam histórias de como, ao se afastarem dos caminhos conhecidos, são levados para dentro da tempestade por forças que parecem brincar com sua orientação e consciência. Alguns ouvem seus próprios nomes soprados pelo vento, como um chamado irresistível, sedutor,
que os atrai para longe da segurança e os conduz rumo ao desconhecido. Poucos voltam para contar o que viram, e os que voltam retornam atordoados, confusos, sem explicações claras sobre como se perderam, apenas com fragmentos desconexos de memória e um olhar marcado por algo que não conseguem nomear. Em vilarejos isolados, os anciãos mantêm viva a tradição oral de que existem espíritos antigos que despertam durante as grandes nevascas. Para alguns, são protetores, guias silenciosos que conduzem os perdidos de volta ao abrigo. Para outros, são entidades sombrias atraídas pelo calor dos vivos, tentando tocar novamente o mundo que um dia habitaram. Seriam fantasmas de um tempo esquecido, se alimentando do medo e da vulnerabilidade? Seja como for, projeções da mente, ecos do passado ou manifestações de algo que foge completamente à lógica, esses eventos deixam uma certeza no ar. Durante as tempestades mais intensas e nas noites em que o silêncio é profundo demais, nem tudo o que se move entre a neve pertence a este mundo. A própria tempestade de inverno torna-se um véu, uma cortina espessa que separa o visível do invisível, o natural do sobrenatural. E quando essa cortina cai, a linha entre realidade e mistério se dissolve como neve ao toque do desconhecido. Posso te fazer uma pergunta? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e você se sente perdido, frustrado e até acha que nunca será realmente feliz? São tantos problemas que surgem, mas você já se perguntou por que tudo isso está acontecendo? Há algo que está te impedindo de viver uma vida de paz, harmonia e propósito. E eu quero te mostrar o que é. A verdade é que quando nos afastamos da palavra de Deus, nossa vida perde o equilíbrio. Eu sei que você quer orar mais, quer entender melhor a Bíblia, mas parece que algo te bloqueia. Você começa e logo se distrai. Sente que não tem forças ou não sabe por onde começar. E isso gera uma sensação de vazio e frustração. Mas deixa eu te contar algo importante. Milhares de pessoas já deram um passo de fé e estão transformando suas vidas espirituais com a ajuda dos ensinamentos certos. Elas começaram a entender a Bíblia de forma simples, a sentir mais a presença de Deus e a ver mudanças reais no seu dia a dia. E eu já passei exatamente por isso. Houve um tempo em que eu também me sentia perdido. Eu sabia que precisava buscar a Deus de verdade, mas não conseguia. Até que eu descobri um caminho prático para mudar isso. E depois que comecei a aplicar esses princípios, minha vida foi transformada de uma maneira tão poderosa que hoje eu consigo ajudar milhares de pessoas a encontrarem paz, propósito e crescimento espiritual. Foi por isso que eu preparei 3 livros digitais que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida espiritual. O primeiro livro é Palavra Viva. Ele vai alimentar seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito maior de buscar a Deus. Esse livro vai te ajudar a entender a Bíblia de maneira clara e acessível. Você vai poder ler uma mensagem inspiradora para cada dia do ano, organizadas por temas para que você encontre exatamente a palavra que precisa no momento certo. O segundo livro é Caminhando com Deus. Esse livro vai mudar sua maneira de se conectar com Deus. Aqui você vai aprender como desenvolver uma vida de oração verdadeira, fortalecer sua fé e vencer as barreiras espirituais que te impedem de crescer. Você encontrará orações específicas para diferentes momentos da sua vida, como quando estiver ansioso, desanimado, enfrentando desafios ou precisando tomar decisões importantes. E, por fim, temos Apocalipse Descomplicado. Você já teve dúvidas sobre o que realmente significa o livro do Apocalipse? Muitas pessoas sentem medo ou confusão ao ler essas profecias, mas este livro foi feito para te mostrar a verdade de forma clara e acessível. Ele vai te ajudar a entender o que está acontecendo no mundo atual e como se preparar espiritualmente para o futuro. E como eu quero que todos tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital, para que você tenha acesso de qualquer lugar, direto do seu celular ou computador. E o melhor de tudo,
Você recebe tudo na mesma hora de forma rápida e segura. Agora o próximo passo está nas suas mãos. Não ignore esse chamado. Clique no link abaixo e garanta os 3 e-books agora mesmo. Clique no link da descrição e comece sua transformação hoje. Que Deus te abençoe poderosamente.